Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Publi. Eu sou a Nanda Bracher, vocês já me conhecem. E hoje eu tô com dois convidados aqui muito especiais, que é o Vitor e a Gil. Gente, o sobrenome desse menino eu acho que compete com o meu, eu não sei o que é pior. Por favor, se apresente, Vitor. É importante ele falar o nome, porque é um nome bem difícil mesmo de se pronunciar. Olá pessoal, olá quem está assistindo a gente, queria agradecer o convite, meu nome é Victor Limberopoulos e é um prazer estar aqui com vocês. Imagino que você deve ter que soletrar, igual eu, Bracher, as pessoas escrevem, sei lá, com X, com C, com tudo, menos do jeito que tem que ser, daí você fala SC e a pessoa, hã? Exatamente. Bom, o meu já é mais simples, né, Juliana Torres. Mais fácil de falar. Mas quando você casar, aí você vai pegar o sobrenome. Ah, eu não sei não, hein? Tem que estar vendo isso. A gente gosta tanto do sobrenome que já é meio um acordo de eu beleza. gosto Cada muito um do usa o meu nome que sobrenome. quiser e tá Gosto tudo bem. bastante. Apesar de achar Limberopoulos lindo, eu gosto. Mas eu sempre brinquei com isso. Nada contra sobrenome simples, pelo amor de Deus. Nada contra Silva, Souza, não tem absolutamente nada contra, pelo amor de Deus, gente. Mas eu brinco que para tirar o Bracher de mim é difícil. Mas enfim, gente, sexta-feira de carnaval. Estamos aqui com mais um Papo Publi. E eu tenho um carinho de apresentar para vocês aí, de bater um papo sobre o mercado publicitário e também sobre os desafios de empreender, né? O Victor, além de publicitário, ele é empreendedor, como eu. E a Gil, Juliana. É que pros íntimos é Gil, entendeu, gente? É o Ju também, que eu acho super fofo quando me chamam de Ju. A Gil, ela não é publicitária, ela é designer, mas ela tem um pezinho na senzala aí da publicidade. E, claro, do empreendedorismo. Então, Victor, conta pra mim aí, você, né, que honra. Gente, ele já ganhou vários prêmios, assim, ele é super famoso, sabe? Com a gente, é outro nível, né? Mas conta pra gente como que você decidiu empreender, o que você já fez nessa vida antes de empreender, antes de lançar a sua agência. Vamos começar aí com o pé direito contando pro pessoal, porque afinal o pessoal acha que publicitário não passa perrengue, né? Acha que a vida do publicitário é vender arte na praia, mas... Na verdade, tem que perguntar quando é que o publicitário não passa perrengue, né? Essa é uma promessa da faculdade, né? Você entra na faculdade, eu que fiz propaganda e marketing, todo mundo falava, vai vender arte na praia. Tá tudo bem, gente, vamos lá, bora lá. Mas é isso. A pergunta principal não é nem sobre o estresse, é quando a nossa profissão se torna lucrativa, né? Porque... todas as áreas são assim, toda área tem a sua loucura, a sua peculiaridade, mas quem sabe ganhar dinheiro é onde faz a diferença. Eu sou publicitário, como você mesmo disse, comecei há muito tempo atrás aí na carreira, com 17 anos eu entrei na faculdade de publicidade, e aí tudo maravilha, entra na faculdade, jovem, né, aquela coisa toda. Por que você decidiu fazer publicidade? Porque eu não sei você, mas eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Você acredita que eu fui na Feira do Estudante, até recomendo, a Feira do Estudante é muito bacana, acontece em São Paulo também, não sei se aqui em São José acontece, eu sou de São Paulo. E aí eu fazia já curso técnico em informática, eu adorava, mas sabia que eu não queria programar, ficar lá. Hoje eu programo um pouco, mas eu sabia que isso não era o meu foco. E aí eu fui na Feira do Estudante, que é um pavilhão com um monte de instituições, um monte de pessoas falando sobre todos os cursos. E eu decidi ir lá descobrir que carreira que eu ia seguir. E eu cheguei, conheci uma das faculdades que foi a que eu cursei, conversei com publicitários e eu senti no coração que era o meu lugar. E aí um amigo meu até, meu irmão de coração, ele foi pra lá também, se inscreveu em engenharia, eu me inscrevi em publicidade, aquela coisa de, meu Deus, o que eu tô fazendo? E foi maravilhoso. Eu cheguei em casa, a Ju conheceu minha mãe recentemente. Isso era em que ano? Isso foi eu tinha 17 anos, então foi em 2010. Entrega idade. Tenho 29 anos. E aí eu peguei e entrei na faculdade, cheguei em casa e minha mãe falou assim... O que você vai fazer de faculdade? Eu falei, comunicação, publicidade. Ela, mas você não gosta de pessoas? Por que você vai fazer isso? E ela repete essa história sempre, né? A minha sogra repetiu essa história e foi muito engraçado. Ela falou assim, filho, mas você, detesta conversar com gente. Por que você vai cursar publicidade? É verdade, porque assim,
É o famoso a primeira impressão que fica, né? E eu conheci o Victor em uma dessas suas premiações, né? E aí eu olhava assim, eu falava, nossa, eu tava conversando com a Gil, o papo fluía, assim, eu mal sabia, né, aonde eu estava entrando nesse momento. E o Victor sempre a cara de bravo dele, assustador. Hoje você está com um semblante mais leve, sexta-feira, está com sextou. Eu acabei de chegar de São Paulo, então eu deixei minha cara de bravo toda lá. Mas enfim, continua. E aí eu entrei na faculdade, minha mãe falou isso, mas eu já sabia o que eu queria, eu senti no coração que era o que eu deveria fazer. E aí fui pra faculdade, primeiro, segundo dia, maravilhoso. Aí eu tava olhando pros meus alunos, fiz aquela conta básica, né? Quantos alunos tinha na minha sala? 40 alunos. Quantas turmas do mesmo período? 3. Quantos períodos? Caraca. 3 períodos. Então eu fiz a conta. 4 vezes 3 vezes 3 períodos, vezes a quantidade de faculdades que existem, vezes a quantidade de semestres que tem de comunicação. Caraca, você foi longe, amigo. E aí eu percebi Foi que eu tinha que fazer alguma coisa, porque senão eu ia ser só mais um. E com todo o cuidado da palavra, a gente vê aí todo dia um publicitário trabalhando em profissões que não são as profissões que eles gostariam. Então, desde novo, eu sabia que eu ia ter que me diferenciar. Aqui no Brasil já é muito de tudo, então a gente tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí eu decidi fazer um projeto na área de comunicação, 2 projetos, na verdade. Um se chamava Mídia Publicitária, o outro Publicidade e Propaganda da Depressão, que são projetos já desativados. O último que a gente desativou esses dias aí foi o Publicidade da Depressão, porque o termo já está um pouco meio pesado, né? Já foi a época de viral desse tema, mas isso fez eu começar a aparecer. Então todo mundo queria saber quem era o rapaz daquele conteúdo viral, do Publicidade e Propaganda da Depressão, do Mídia Publicitária. E aí eu fiz aí me convidaram para dar uma palestra no ETEC Martin Luther King. E aí eu dei uma palestra, 2, 3, hoje eu devo estar já chegando às 400 já. Viajei quase todos os estados do Brasil, trabalhando com marketing, dando aula. Então eu percebi que na faculdade era ótimo, mas que lá é um lugar para a gente poder desenvolver nossas habilidades. É um campo amigável. Eu gosto de dizer assim, porque faculdade é o lugar onde você vai poder errar, acertar, vai ter um professor para te instruir, alguém para te fazer uma mentoria. Normalmente é uma época que você tem menos obrigações, então eu usei esse período como teste e foi muito bem. E o teste passou no teste, né? Passei no teste, tanto que eu terminei o primeiro ano, eu fundei esses projetos na virada de ano. Eu fundei em agosto, setembro e outubro os projetos. Janeiro eu já estava bombado, já estava sendo reconhecido. Mas então quer dizer que você conheceu a Gil, não foi na faculdade, eu achei que era na faculdade. Conta aí, quando Gil. você entrou na Gil já... Muito tempo depois. Nossa, quando a gente se conheceu, eu já trabalhava na área, já tinha um bom tempo, né? Foi até num... Deixa eu mais perto. Foi até num momento em que eu estava buscando... Novos desafios. Exatamente, estava buscando novos desafios e foi aí que eu encontrei Aí você meu pensou, vou consagrado ter e a que formar empresa um que eu sou. publicitário e fazer com que ele goste de pessoas. Então o meu desafio da vida agora é esse. Foi exatamente isso, assim. Mas, diferente do Victor, eu não tive esse processo, sabe? De, vou escolher a profissão, vou numa feira do profissional e tudo mais. Pra Acho mim, que as mulher é um pouco diferente. Eu também não sei assim, não. eu vim de família de artista, né? De músico. Então, desde pequena, eu sempre tive o meu lado artístico muito aflorado. Eu sempre trabalhei com arte. A minha mãe, você não tá entendendo. Se minha mãe estiver me assistindo aí, ela vai ser minha prova viva disso. Ela abraçava todas as minhas loucuras. Então, assim, eu queria desenhar roupa e vender para as minhas amigas na escola. Ela que ia lá e costurava as roupas que eu queria, que eu criava, que eu Já desenhava. entendi de onde vem tanto estilo, gente. A mãe dela aceita todas as loucuras dela e do irmão dela. Não, total. É Você não muito- faz ideia, assim. É uma mãezona. Não, ela é muito mãezona, assim. Então, assim, pra mim, quando eu cheguei no momento de escolher a faculdade, primeiro que eu já estava inserida no mercado de trabalho, né, quando chegou esse momento. E segundo, que não foi, assim, um tabu pra mim. Porque, né, como eu falei, eu acabei indo meio que pra minha zona de conforto, né. Fui o primeiro curso que eu fiz, na verdade, depois que eu saí da escola, foi o curso de moda. Eu sou desenhista de moda, me formei.
E aí depois eu fui pro mercado de trabalho, porque assim, desde os 17 anos eu juro por Deus, eu morria de vontade de trabalhar. Tinha muita vontade mesmo de trabalhar. Então, quando deu meia-noite dos meus 17 anos, eu falei assim, mãe, a minha amiga tá trabalhando numa empresa e ela falou que tá contratando e contrata gente da minha idade. Eu quero trabalhar. Então, antes de terminar a escola, né, no último ano da escola, eu já tava trabalhando. E aí eu fui pra faculdade, cursei computação gráfica, né? Foi aonde eu conheci o mundo da tecnologia, sou apaixonada por tecnologia. E aí foi aí que eu comecei a minha jornada dupla também, né? Porque eu comecei a fazer faculdade de computação gráfica e simultaneamente eu também fazia faculdade de arte. E você não quis cursar moda? Cara, você acredita que hoje em dia eu fico pensando, se eu tivesse cursado moda, eu tinha deslanchado bastante. Só que na época, assim, por isso que eu falo, gente, ó, a gente nunca deve dar ouvido para as pessoas pessimistas. Porque na época que eu fazia moda, a gente sempre escutava, principalmente muitas pessoas que já trabalhavam no mercado do trabalho, que tinham uma certa frustração com o mercado e desmotivava quem estava começando. É o que mais acontece isso. Não, isso era péssimo. Não seja uma pessoa tóxica. Se alguém me perguntar como é trabalhar com marketing, eu falo, gente, é muito legal. Só que não é o que as pessoas vendem, não é pirâmide, não é você trabalhar no celular. Então tudo bem, vender arte na praia pode ser uma consequência, né? Dependendo do que você faz, mas assim, não seja uma pessoa tóxica. Exatamente, e assim, na época a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? A internet, ela não era tão hype, na verdade a internet já era hypada, né? Corrigindo aqui, mas na verdade assim, essa facilidade do aprendizado que a gente tem hoje, ela não era tão difundida nessa época. Então eu acabei sendo um pouco contaminada pela mente mesmo de pessoas que acreditavam que o mercado da moda era só para pessoa, era muito exclusivista, que só pessoas que tinham descendência e pai e mãe dentro do mercado conseguiam se manter lá dentro. O que não é verdade, né? Eu tenho uma amiga, a Isabela, se ela estiver me assistindo, quando eu estava no ensino médio, o sonho dela era fazer moda. E aí quando ela fez 15 anos, ela desenhou o convite de 15 anos dela. E aí eu lembro que ela sonhou com um convite, ela desenhou e a gente tinha vários projetos assim também, voltado à moda. Eu nunca fui uma pessoa, assim, hoje eu sou muito descolada, hoje eu considero ser uma pessoa literalmente comunicadora, estilosa. Um esquilinho vitaminado. Mas naquela época não, eu com 15 anos, nossa, nem falava, eu era super tímida. E aí sempre quando eu falo de alguém desenhar, eu lembro dela, porque eu lembro que ela desenhava assim, ela desenhou o vestido de 15 anos dela. E ela chegou a cursar moda em São Paulo, mas aí devido à rotina de São Paulo, ela não quis, ela optou em fazer artes visuais. Inclusive, amiga, você é minha convidada, viu? Se estiver me assistindo. E fez artes visuais também, né? Então. A Gil fez o vestido de casamento da prima dela. Ah, é verdade. Eu fiz o Você vestido de acredita? casamento da minha prima. Nossa, foi um momento bem, bem gostoso, assim, né? Onde eu pude participar desse momento especial dela. Se eu pudesse complementar a sua apresentação, eu diria que você é uma pessoa que eu gosto muito de uma palavra que você usa, que é multipotencial. Sim. Já fez tanta coisa, sabe muito e precisou executar, ela assim, é a melhor. Quando eu era mais nova, muita gente olhava pra mim e até pensava, nossa, essa menina é um caso perdido, porque ela não para. Né? E assim, hoje, né, como eu falei, graças a Deus, a gente tem informação. A gente sabe que o fato de você gostar de muitas coisas, na verdade, é muito mais positivo do que negativo, né? Só que quando eu era mais nova, não era bem assim que os meus familiares viam, né? Eles até achavam, ficavam preocupados. Nossa, será que ela vai conseguir se manter numa área? Será que ela vai conseguir se desenvolver? E acabou que esse foi o meu maior trunfo, né? Então, eu dou graças a Deus a minha multipotencialidade, que para mim é o meu maior diferencial no mercado hoje. Não, e é muito. Eu trabalhei para uma empresa que elas são coaches, mas assim, formadas, especializadas em RH de empresas, né? Uhum. E a gente falava tanto nas redes sociais dela, tanto de turnover quanto de novos talentos e o que espera-se do profissional do futuro, né? Justamente por conta desse turnover que a gente tem. E ela falava, todos os posts a gente batia nessa tecla.
Olha, seja um profissional multipotencial, seja um profissional multitarefas, porque apesar de hoje a gente ter nas empresas muito separado as profissões, por exemplo, dentro de uma agência, tem a galera que faz arte, tem a galera que faz texto. São duas áreas separadas, mas elas se complementam. Você precisa ter noção de arte, você sendo redator, você precisa ter noção de arte, você, como artista, né, como designer, precisa ter a noção de texto também, porque uma vírgula fora do lugar, você caga em todo o comercial ali, né, em toda a publicidade. Exatamente. E complementando, existe uma coisa, aproveitando falando sobre essa parte multipotencial, uma coisa que as pessoas, os profissionais não percebem é que tudo que a gente aprende tem algum benefício. Então, no geral, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de aprender sobre tudo, eu me posiciono como um iniciador de conversa, muito mais porque eu sou curioso. Pra quem não gostava de pessoas, né, hoje é um iniciador de conversas, olha só. Hoje eu aprendi. As voltas que o mundo dá. Eu aprendi a entender os meus sentimentos perante as pessoas. Eu não gosto, a gente até conheceu uma pessoa que ela trabalha com... esqueci a palavra, mas ela entende, ela analisa a letra, a escrita e diz sobre quem é você, né? Ela é muito legal. Depois, uma outra hora eu vou ter o prazer de te apresentar ela. Ela chama Sandra. E aí ela pegou e leu lá, viu minha assinatura, viu a minha escrita e disse que eu sou uma pessoa que ou confia uma vez e depois confia, ótimo, se a pessoa errar, já era. Então eu aprendi isso em mim, que tem pessoas que eu tinha que confiar como amigo, pessoas que eu tinha que ter como trabalho, e aí fazendo uma gamificação mesmo com as pessoas que eu conheço. Isso foi muito bom pra mim, porque eu tive a oportunidade de entender o nível de cada pessoa. Então, com você, a gente te conheceu em um evento, uma conversa, depois a gente fez um trabalho que não foi muito bom. E só que não foi muito bom o trabalho, não foi por minha culpa e nem sua, mas fortaleceu a nossa relação num momento de estresse. Então, e a gente assumir isso, né? Exatamente. Eu acho que é muito gratificante. Exato. Porque entra no que a Gil falou. Não seja uma pessoa tóxica. Então, também a culpa, ela é sempre a culpa ela é em conjunto. A culpa não é de uma pessoa ou duas, né? E a gente assumir isso, a gente poder assumir o quanto a gente aprendeu e o quanto a gente errou faz parte do processo. Sim. E isso tem tudo a ver com ser multidisciplinar e tem muito a ver com empreendedorismo. Mas você sabe que você falou desse negócio de assinatura, isso eu nunca vi. Hoje eu brinco que no mercado, hoje depois que existe a Shopee, as pessoas lá do podcast, o Barone que testa tudo que vem da Shopee. Nossa, gente, eu adoro. Se o Barone também estiver assistindo a gente aqui. Barone, por favor, nos dê crédito. Adoramos você. Você é muito bom no que você faz. É uma referência, né? Mas assim, hoje você vê que não faltam motivos para o brasileiro se reinventar. Sim. Não faltam. E eu já vi de tudo nessa vida. Eu já vi pessoas que lêem o seu corpo. Eu já fiz uma espécie de mentoria, gente. Psicologia, terapia. Uma terapia que a pessoa analisa o formato da sua cabeça e a sua postura. E através do seu corpo ela fala sobre você. E tem muita ligação com aquele desenho do Divertidamente. Agora esse de assinatura aí eu nunca vi. Eu sabia do pauzinho da autoescola. Qual que é o nome da técnica? Meu Deus, a gente vai lembrar. Mas grafo ou alguma coisa. Isso, grafologia. Alguma coisa grafologia, assim. Que é o estudo da sua letra. Então, assim, através das nuances da sua letra, através da forma como você escreve. Vocês tinham essa mania na escola de deitar no caderno assim, ó? Ela me explicou ela fez uma leitura da minha carta, da minha escrita e da Gil também, assim, bem rápida, porque foi coisa de 1 minuto, foi só uma prévia. E ela viu minha assinatura e pediu ela falou assim, olha, arruma isso, arruma a perninha do S pra ter prosperidade. Não, incrível. Até o pessoal fala assim, que religião que vocês são? Eu sou espiritualista e acredito no meu autodesenvolvimento. Então, essa moça falou isso pra gente, eu ouvi, abracei a ideia, presta atenção, da mesma forma a dica que você dá, e eu acho que não, tenho certeza, nós somos formados disso, né, das experiências que a gente vive. Por isso que eu acredito que a parte do iniciador de conversa fez diferença, porque eu comecei a entender onde eu poderia tirar proveito disso. Porque tudo é a base de interesse. Tudo tem interesse, não importa o que seja.
Eu e a Gil somos sócios e casados, mas existe o interesse dela em mim, meu e dela, seja em amor, seja em trabalho. A nossa relação com você é a mesma coisa. A nossa relação com a tia da padaria que conversa e é amigável e escuta ela falar também. Então, é até engraçado que eu viajava muito dando aula e era muito novo e o pessoal ficava, nossa, como você fala bem, né? Você se comporta como um adulto, né? Parece que a gente tem 18 anos, tem que ser imprestável, né? Mas como você fala como adulto, mas é porque a gente escuta muito, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, o ato da gente escutar, entender, se colocar no lugar do outro, ter essa empatia, eu acredito que isso que faz muita diferença. E nossa área é comunicação, então... Da mesma forma que a gente gosta de falar, a gente tem que gostar de ouvir. Fica a dica aí pra galera de 18 anos, ó, hoje é sexta-feira de carnaval, seja um adulto, se comporte, pensa no futuro, escuta o que a gente tá dizendo, por favor. Se comportar não é ficar em Geração casa. Millennium. Se comportar não é ficar em casa. Se É o bloquinho da folia, mas... É fazer coisas inteligentes, saber pra onde ir, o que você tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, pra onde tem que caminhar. Porque sem planejamento não funciona. Tem gente que fala, tá bom, daqui 50 anos eu vou fazer tal coisa. Tá, mas e hoje? Porque eu falei uma coisa na palestra que me marcou muito, que eu tava estudando e peguei essa palavra e eu com certeza vou usar ela mais vezes, que é... Hoje nós somos o resultado das nossas escolhas de 5 anos atrás. Faz muito sentido. Então agora, o que eu tô fazendo agora é as escolhas do que eu vou receber daqui 5 anos. E esse ano a gente decidiu que ia fazer mais por nós, né? Então esse ano a gente tá dando palestra, tá viajando, eu acabei de chegar de viagem, você tá aqui fazendo o papo. Antes daqui da aula você tava, meu Deus, o que eu vou fazer? E tá aqui indo super bem, então é um amadurecimento. Em 1 ano você vai estar aqui de novo, com mais de 50 entrevistados, uma outra perspectiva, vai ser uma outra Nanda. Tudo tem um começo, né? Exatamente. Assim, quando você disse isso na palestra, eu me lembrei muito da minha jornada 5 anos atrás. Na realidade, um pouco mais. Há 7 anos atrás, né, que eu fiz uma cirurgia que chama cirurgia ortognática, que era o sonho da minha vida. E eu dizia que tudo na minha vida era em prol da minha imagem, do meu rosto. E fazer essa cirurgia era uma coisa muito importante para mim. Só que era uma coisa que me travava, eu não entendia isso no passado. Então, eu tinha a oportunidade de trabalhar numa marca grande, eu não aceitava esse desafio. Por quê? Porque eu sabia que chegava o momento da minha cirurgia, eu ia ter que pedir conta. Olha como que eu era besta, né? Você condicionava tudo, toda a sua vida naquele... Eu reposicionava a minha vida em prol da cirurgia. E aí, quando chegou o dia da cirurgia, eu trabalhava CLT. Eu lembro como se fosse ontem, um sábado, eu trabalhava de marketing numa empresa que faz aluguel de impressoras. E o meu chefe estava lá, aquela coisa assim, né, a milhão. E eu, ai meu Deus, vou ter que contar pra ele, né? E eu fui lá pra fazer um acordo e tal. E aí, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. E os primeiros 2 anos, que fazem 7 anos que eu fiz a cirurgia. E os primeiros 2 anos eu brincava de empreender. Eu achava que empreender era aquilo que eu queria. Era tipo, acordar, não ter hora, não ter rotina, trabalhar de pijama. Eu achava que as minhas responsabilidades, elas não eram uma coisa, tipo, é pra ontem, mas era o pra ontem, amanhã eu faço, empurrava com a barriga, era diferente do pra ontem de hoje. E a gente amadurece, e eu posso te dizer que de 5 anos pra cá, foi aonde eu tenho uma visão um pouco mais madura do que é empreender, dos desafios, não só da publicidade, mas de empreender. E esses dias o meu namorado conheceu uma psicanalista no Uber e ele me indicou ela, não para eu fazer tratamento, mas para fazer a parte de marketing dela. E aí, numa conversa, explicando como funcionava o marketing, ela virou e falou para mim assim, você é muito visionária. E ela falar aquilo para mim, me encheu o olho de lágrimas, porque, tipo, é uma pessoa que nunca me viu na vida, é uma psicanalista, e fala, porra, eu tô no caminho certo. E aí você, sabe, conversa com o cliente hoje virou e falou pra mim assim, olha, eu tinha mais 2 pessoas pra conversar, mas depois dessa ideia que você falou, eu vi que você é boa, então é com você que eu vou fechar. E aí você fala ao mesmo tempo, tanta gente fazendo, né, manobras aí, vamos falar, jogando bola pro alto pra se vender. E quando você atinge esse nível de maturidade, você vê que o empreender, ele é mais do que
do que você se vender. É justamente o que você escolhe daqui a 5 anos. Então fez muito sentido isso pra mim. Exatamente. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo pro Victor, que é o seguinte: eu acho que todo mundo assim, deveria estudar empreendedorismo. Porque o empreendedorismo ele é muito mais do que simplesmente gerir uma empresa. Né? E principalmente o lado espiritual, né? Que é um lado que eu gosto muito de focar quando eu vou palestrar, quando eu vou fazer qualquer tipo de material do tipo. É um lado tão negligenciado, mas é o lado que mais te mantém na sua jornada empreendedora. Que é justamente isso. Quando você está no fundo do poço, quando você não tem nada, naquele momento você fala assim, caraca, vou voltar para o mercado de trabalho, o que eu estou fazendo da minha vida? O que te resta? É o seu caminho, é a sua espiritualidade, é quem você são suas motivações, seu planejamento, o ser visionário que você é. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante dentro da jornada empreendedora. Tanto que as escolas deveriam ter aulas de empreendedorismo mesmo. Agora, algumas escolas já têm colégio particular, já tem aulas de empreendedorismo, aulas de educação financeira. E isso é muito importante para o futuro da... Até teve uma matéria que eu li essa semana que fala com tanta inteligência artificial, com tanto robô dominando o mundo, o que será da educação do futuro de quem é criança ainda? E é simples você olhar, eu olho para minha sobrinha, que vai fazer 4 anos amanhã. Ela é uma criança que gosta de... Ela é uma criança... Manda um beijo para ela. Faz 4 anos amanhã. Alice, um dia você vai me assistir, amanhã você vai fazer 4 anos e a tia te ama. Beijo, Alice. E ela é uma criança que ela gosta da criatividade, você percebe nas brincadeiras dela. Eu tô brincando de médico, ela solta umas coisas, eu vou trazer a injeção, agora é sua mamãe, é sua filhinha. E como é raro você ver isso hoje numa criança de 4 anos. A maioria tá aqui, presa na tecnologia. E só pra gente fechar o assunto, essa questão do empreendedorismo, ela é muito importante. E eu acho que tem 2 visões. Vocês provavelmente já trabalharam de CLT. E quando você trabalha de CLT, você tem uma mania de... reclamar, gente, infelizmente. Reclamar de barriga cheia. A gente fala assim, meu chefe quer que eu trabalhe, ele podia me dar o feriado de carnaval. É que nós somos eternos insatisfeitos. Infelizmente, a gente sempre quer mais, mas fica insatisfeito com o que tem. Aí consegue, aí fica satisfeito. Você já trabalhou CLT? Mas eu nunca assinei a carteira. Não, nunca assinei a carteira, mas trabalhei como um PJ com função de CLT. Minha carteira é vazia. A carteira dele é limpinha. Já existe há mais de 10 anos e ela tá, tipo, do jeito que eu recebia. Sim, tá novinha. Ele nunca perdeu, nunca nada. Assim, ele tem a mesma até hoje. Tá guardado na gaveta que não tem pra usar. Tipo, o fundo de garantia que tá liberado, sabe que ele tá nem aí. Previdência privada. Isso que é o mais legal, assim, eu acho que na minha parceria, né, na parceria que a gente tem, não só na vida, mas principalmente no meio empresarial, que é justamente isso. Né? Eu e o Victor somos pessoas com know-how muito diferentes, experiências diferentes. Né? O Victor, ele sempre desenvolveu a carreira dele no meio do empreendedorismo mesmo. Ele sempre foi empreendedor, foi mais empreendedor do que funcionário, né? E comigo já foi o contrário. Eu comecei no meio corporativo, né? Fiquei muitos anos numa posição de observação, né? De entender como é que funciona o empreendedorismo de baixo para cima, né? Então, eu acho que essas 2 visões de mundo foram muito complementares, assim, e fazem o que a gente é hoje, né? A Greek Company ser o que ela é hoje. É engraçado que às vezes a gente passa por algumas situações na empresa que, né, claro, a nossa empresa está evoluindo, então acontecem situações que eu não vivi às vezes. E a Gil já viveu. E ela falou, olha, eu já vivi isso numa multinacional, eu sei o que acontece, vamos pra direita, cara, vamos pra esquerda, né? Não, total, isso é muito engraçado, porque às vezes ele fala assim, nossa, amor, você olha pro negócio e você acha isso tão previsível. Fala assim, mas não é que eu tô sendo arrogante de falar que alguma coisa é super previsível, mas é porque eu já vi aquilo. Então, assim, eu sei, eu consigo às vezes detectar problema antes dele acontecer. Porque a gente que já trabalhou em empresa onde... existem muitos processos, existe muita burocracia e tudo mais, a gente sente cheiro de problema de longe, assim. Então, eu acho muito, muito legal essa... Eu posso usar uma pergunta? Pode. Vou entrevistar vocês. Primeiro que nosso amigo deu um bônus aqui, que falou que o papo tá bom, vai poder continuar mais um pouco. Ele que falou agora, chique, ele falou mesmo. E a outra coisa que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte...
empreender é muito bom, você também tá empreendendo. Mas a gente escuta aquela história que empreender é na corda bamba. Então, mas a gente tá no meio. Só que pra mim o empreendedorismo ele não acontece no meio, ele acontece nos extremos, o verdadeiro empreendedor. O meio é o conforto. Você tá na corda bamba, beleza, mas empreender é viver num ambiente de caos. Sim. O caos faz parte. Porque todo dia você tem coisas para resolver. Seja problemas difíceis, como falta de dinheiro, seja problemas bons de como eu vou contratar. Como eu vou fazer a proposta para esse cliente que vai pagar mais de 100 mil reais. Como eu vou montar uma estrutura. Então, para mim, o empreendedorismo, a parte que amadurece a gente, ela tá nos extremos da corda. Sim. Na hora que você tá na corda bamba, a corda tá mais balançando, é onde você vai ter que se provar. Provar como um bom líder, provar como um bom gestor, ter resiliência de não desistir. Recomeçar. Porque persistência é mais importante do que o talento. Talento sem constância é só uma coisa que as pessoas vão te aplaudir e falar: nossa, parabéns, você é muito talentosa, mas cadê o teu bolso cheio? Cadê as coisas acontecendo? Então, talento por talento, ótimo. Mas a gente vê que isso não define. O que define é a sua consistência, a sua frieza, muitas vezes, do que você está fazendo, a intensidade. Então eu queria saber de vocês, começando pela Nanda, como é que você vê isso do empreendedorismo? Essas subidas e descidas que são tão importantes. Nada é descartável, tudo dentro disso é importante. Como é que você vê? Eu concordo com você. Eu tenho os dois extremos, o CLT e o empreendedorismo. Com 16 anos, 15 para 16 anos, eu vendi Avon. Vendi Avon, Natura, Boticário, perfume. Eu vendi um apartamento com 17 anos. O meu pai era corretor de imóveis, e aí passou um casal lá no prédio e perguntou se tinha algum apartamento vendendo. Eu falei: olha, eu sei que tem um apartamento no segundo andar, o meu pai é corretor, mas ele não tá aqui agora. Se você me dar 5 minutos, eu busco a chave e te apresento. E aí, foi assim, gente. Eu peguei, subi lá, peguei a chave e mostrei o apartamento pra eles. E aí, gente, que inocência, porque não tinha porteiro, foi a época que não tinha, em 2007, começou aquela coisa de portaria mais remota. Não tinha porteiro, alguém barra essa menina, né, que abriu pra quem ela não sabe. E aí, enfim, consegui vender um apartamento e tal, e aí depois, com 18 anos, meu primeiro emprego foi numa lojinha de roupa de bebê. Eu trabalhei muito em calçadão, assim, loja de bebê, loja de roupa, loja de sabão, loja de tudo que você possa imaginar. Depois eu também trabalhei com telemarketing, na época de Tivit, trabalhei no telemarketing, no atendimento net. Por ser uma empresa muito grande, eu também tenho esse know-how de falar: puta, sinto o cheiro de problema. Ainda mais dentro do call center, né? O que falta, eu acho que o que vira a chave, quando você está no empreendedorismo e quando você está no CLT, é a atitude. Como o Vitor disse, você está numa corda bamba. Mas se você não virar a chave e fazer acontecer, as coisas não vão acontecer. Então depende da gente virar essa chave e fazer acontecer. Exatamente. Acho que é isso. E tem também uma vez eu fiz uma mentoria com uma moça e ela me disse que nada é mais difícil no empreendedorismo, qualquer área de empreendedorismo, nada é mais difícil do que um restaurante. Nada exige mais planejamento do que um restaurante. Porque um restaurante, ele precisa estar 10h30 da manhã com aquele self-service pronto. Se der uma dor de barriga na cozinheira, se alguém cortar um dedo, se acontecer alguma coisa e ele não tiver um planejamento, o self-service não acontece. E o garçom, ele precisa ter esse equilíbrio para estar ali no salão, equilibrando os pratinhos, mas a cozinha lá dentro, se ela não tiver um planejamento, ela explode. E eu pude ter essa vivência quando eu trabalhei com automação comercial. Eu vendia software, sistema de caixa. E uma vez eu vendi um sistema para um bar. Eu frequentava um bar aqui da região. E eu falei: olha, inovação, você pode fazer pedido pelo celular, não sei o quê. E eu lembro que a impressora térmica fazia o pedido, você tinha um sistema de caixa no balcão lá em cima. Então o garçom fazia o pedido saía na impressora lá na cozinha. Isso era o auge naquela época. E é justamente isso. Imagina você fazer o pedido, você passar de mesa em mesa e ter que descer na cozinha para fazer o pedido. Isso é planejamento. Então, o restaurante, o bar, o ramo de alimentos, eu acho que é o que mais nos dá lições. Não desvalorizando outras áreas, porque assim, um hospital também tem emergências, a engenharia também tem, todas as áreas têm.
Mas é um exemplo básico de vida, que é o restaurante, e que é uma coisa muito simples para você pensar se você quer empreender. Exatamente. Eu acho que, assim, para mim, o empreender é justamente isso, né? É você saber se reinventar e lidar também com as adversidades do dia a dia. E eu acho que, para mim, assim, né? Como eu falei, é uma filosofia minha isso, que é a adaptabilidade à mudança. Para mim, isso faz toda a diferença no meio empreendedor, que é... Eu vejo que muita gente patina como empreendedor justamente porque quer ser saudosista demais, quer aprender demais, sabe? Ai, do jeito que tá bom. Não, cara, nunca tá bom. Você tem que entender que para um empreendedor nunca tá bom. Então, assim, às vezes até o Vitor brinca comigo, você tem que ser um pouco mais otimista, mas não, eu faço questão de procurar problema. Porque não é a minha zona de conforto que vai me levar para onde eu quero. É justamente a minha capacidade de resolver problema e me adaptar ao mercado que vai me levar onde eu quero. E eu, como uma pessoa, como eu falei, apaixonada por tecnologia e inovação, cara, isso é uma coisa que eu tenho que viver todo dia. A gente respira isso, né, Gi? Exatamente. E você, como lado de empreendedora, né, você se vê... Quando você estava à frente no CLT, as suas atitudes que você tinha, as coisas que você precisava cuidar dentro de uma organização, e quando você contrata um funcionário e ele fica ali esperando o treino dele estar atualizado, uma demanda chegar e um briefing mastigado. Não ter a atitude de se reinventar. Exatamente. É o que eu sempre digo. Todo mundo quer trabalhar numa great place to work, mas ninguém quer ser o funcionário do mês. Então, assim, é realmente... Por isso que né, isso até encabeça com aquilo que a gente estava falando antes, sobre como é importante todo mundo entender sobre empreendedorismo. Porque o empreendedorismo não é só o cara que vai lá, assume risco e abre uma empresa. O cara que é CLT, que está prestando um serviço, que está dentro de uma empresa, ele também está empreendendo todo dia. Ele está vendendo a imagem dele todo dia, ele está vendendo a coisa mais preciosa do mundo que ele tem, que é o tempo dele. E, infelizmente, muitas pessoas não têm essa visão justamente porque ou não aprenderam com a vida, ou porque não querem aprender, porque também tem, né? A galera que não está nem aí para nada. Sim. Então, eu acho que, assim, na verdade, não só no meio empreendedor, mas a vida, ela é isso, é se adaptar o tempo todo. E eu, como uma boa virginiana, acho que é 3A. Arriscar, adaptar e acertar. Sim, exatamente. Se eu pudesse criar uma metodologia agora, eu criaria a metodologia dos 3As. Esse é o resumo do nosso podcast. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, exatamente. Eu queria falar uma coisa que... É aquela história, quem não tem dinheiro vai ter que fazer o que dá pra fazer pra ganhar dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, ainda não tem habilidade de empreender, você vai vender o seu tempo pelo sonho de outra pessoa. Então, nossos colaboradores sabem disso, que a gente compra o tempo deles, compra a habilidade, compra a credibilidade, mas compra o tempo. Não tem como eu e a Gil fazer tudo o que precisa. Então a gente paga alguém para fazer. Eu me lembro quando você me pediu uma proposta e você falou assim: pensa quanto tempo você demoraria para fazer esse job. E aí coloca o seu valor de quanto tempo você vai fazer. E assim, é muito difícil você prestar serviço em cima de horas, mas depois que você começa a entender um pouco mais, é muito verdade. Porque nada cumpre o seu tempo. Exatamente. O Uber, ele pode empreender, mas se ele não tiver noção de tempo ali, ele vai se fuder, literalmente. Exatamente. E eu, como eu tenho dinheiro no bolso, eu pago para quem ainda não tem essa possibilidade. Mas aí vai até uma dica para quem é empresário: salário mínimo significa o mínimo de esforço também. Então, não adianta a gente querer o mundo de um colaborador sem ele ter condições. E condição não é videogame, auxílio livro, não. É dinheiro, porque é isso que a gente precisa. É engraçado que eu dei a palestra aquele dia, o pessoal falou assim: você foi bem claro no que você queria dizer. O teu curso, a tua mentoria, isso, ninguém ficou enrolando. Claro! Quem tá lá tá aprendendo uma forma de ganhar dinheiro. Quem tá assistindo nosso podcast tá querendo aprender uma forma de evoluir. Seja para ganhar dinheiro, mas não é o dinheiro isso. O que o dinheiro vai trazer? Vai me trazer uma casa nova, vai me trazer um estudo, um plano de saúde.
Então, existem alguns tipos de pessoa. Existe aquela que não quer se ocupar, não quer ter dor de cabeça com funcionário, porque funcionário é um filho. Então você vai sentir dor com ele se você é um bom, né, um bom líder. Então existe esse tipo de pessoa que quer ir lá, deu 6 horas, obrigado, valeu. Isso era até estranho quando eu trabalhava. Dá 6 horas. Quando eu vejo isso, gente. Mas por que você fica puta? Porque se a pessoa tá ganhando um salário dela e Sim, pensando dessa maneira faz muito sentido, mas eu fico puta no sentido de, como a gente tá dizendo, pessoas e pessoas. Tem Sim. quem deu 6 horas e fala, tô pegando minha mala, eu vou embora, e que deixa o job em aberto. E tem os que falam, não, eu vou estender, mas eu vou cumprir o que eu preciso. São compromissos, eu acredito. Nossos colaboradores, a gente tem um compromisso, que é de, olha, a gente tá te pagando tantas horas, mas esse é o teu job, então faz. Eu sei que a gente não é muito preso com hora assim, não. A gente pede pra cobrar por hora, porque eu tenho que repassar. Então, se eu fechei um job, um cliente fechou um job comigo, eu repassei uma parte pra você, eu tô te pagando por hora e eu vou cobrar do meu cliente por hora, que eu incluo a sua hora, a minha hora de gestão. Então, se você não quer empreender, beleza, vai lá, trabalha, ganha o seu valor fixo. Ah, mas eu sou CLT e ganho pouco. Beleza, então acha uma outra forma de ganhar. Um outro emprego, ou vai empreender uma parte do tempo. Tem gente que olha para empreendedor e fala, nossa, empreendedorismo é muito complicado, não dá dinheiro. Mas é claro, a pessoa tá há quanto tempo fazendo isso? Quer dedicar 1 hora por dia. Se é um começo, ótimo, beleza, se dedica lá a sua 1 hora. Melhor fazer a 1 hora do que não fazer. Mas se a pessoa ganha, sei lá, 5 mil reais por mês, aí decidiu começar a empreender, não tem reserva, não fez curso, não tem um plano de negócio, a ideia tá mais ou menos... Como ela vai ganhar 5 mil? Empreender não é fácil ganhar 5 mil reais por mês empreendendo. Não é só pegar lá, fazer alguma coisa manual e vender pela internet. Não é tão simples. É por isso que os gurus da internet ganham dinheiro ensinando a galera a brincar de ser rico. E também o Sebrae, o Empretec. O Empretec, que eu já fiz um curso no Empretec do Sebrae, ele é a água batendo na sua bunda. É um espelho dos seus comportamentos na empresa. E realmente faz muito sentido tudo isso. Mas, gente, papo aqui tem papo de publi tem muito. Tem muita história para contar. Com certeza, empreender não é fácil e abordar esses temas com leveza, né? Com os desafios de cada um. Realmente tem papo aí para uma série. Dá pra gente fazer uma série já. Dá pra fazer um Nandaflix. Ia ser legal, fica a dica, um Nandaflix. Nandaflix. Bloquinho da Nanda, quem vai correr atrás aí do empreendedorismo, o bloquinho do empreendedorismo hoje, o carnaval. E esse seu empreendedorismo aqui, papo de público com Nanda? Me explica aí, qual é o seu objetivo com esse papo aqui? Porque isso é empreender também. Você pode falar, olha, eu não imagino ficar rica com isso. Sem problemas, porque tem projeto que gera visibilidade, tem projeto que gera amor só, tem projeto que você faz por boa vontade. O que você sente quando você faz isso? Inicialmente educação. Lógico que todo mundo tem os seus interesses, como você foi muito claro. Todo mundo tem interesse. Tem interesse de ser monetizada pelos canais do YouTube, tem interesse em escalar o podcast e etc. Tenho, mas se eu conseguir educar uma pessoa com um pouco de coisas que eu já passei, com os desafios de empreender, se a gente conseguir uma pessoa falar, porra, é isso, empreender, o que eles falaram hoje é uma corda bamba e eu vou virar a minha chave, eu vou tirar a bunda do sofá e eu vou me reinventar, eu já vou ficar muito feliz. Porque eu acho que quando você compartilha o seu conhecimento, é o seu tempo, e tempo é dinheiro, mas você inspira outras pessoas. E assim como você gosta de abrir uma conversa, eu gosto de inspirar pessoas através da conversa. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar e todo mundo tem algo para aprender também. Eu descobri uma coisa nova hoje, que existe essa talografia. Depois eu passo. Não, é grafologia. Grafologia. Já, o nome é a publicidade errada aí, a publicidade errada. Mas, gente, queria agradecer imensamente por vocês terem participado hoje. Foi um papo super gostoso. Com certeza vai ter replay.
a casa está aberta para a gente falar mais sobre publicidade, porque tem muito assunto para falar, né? Pegar esse histórico aí da publicidade da depressão, é cada pérola que vai sair, amigos. Você preso hoje em dia. Hoje em dia tem que tomar cuidado, né, com que você... A LGPD tá aí, se você não se adequar, galera... A polícia tá aí mesmo, porque é uma página de publicidade falando de depressão, de você vai se ferrar, estagiário tem que servir café, história da pizza da agência, sabe a história da pizza da agência? Não. Toda agência de publicidade, o sonho, antigamente, né, o sonho de todo profissional de comunicação era comer pizza na agência, que isso era um momento da pizza, sabe? E aí, eu já vivi esses momentos de pizza. Aí parece maravilhoso no começo mesmo, mas depois que faz 1, 2, 3 vezes, você percebe que a pizza da agência é de graça, mas você trabalhou 3, 4 horas a mais, 100 hora extra por uma pizza. Então a hora da pizza é ótima, mas até onde? Então a gente fazia brincadeiras assim, mas eu adorei participar aqui, com certeza tem papo para muito mais vezes. Eu e a Ju tava bem empolgado, né? Nossa, com certeza. Eu tava super empolgada pra fazer parte desse programa com a Nanda, né? Até porque quando eu vi que ela tinha lançado, ela até mostrou a logo em primeira mão pra gente, né? Fiquei super torcendo. E, meu, tá lindo, tá tudo maravilhoso. E é daqui pra cima, né? Que número é esse episódio? Esse é o número 3. Olha, 3. Eu gosto desse número. Maravilha, eu gosto É o dia do meu aniversário. Muito Porque- bom. Posso fazer uma observação? Eu tenho uma coisa que empreender é muito difícil, na minha opinião. Assim, precisa ter muita coragem. Tem que acordar todo dia, dar uma respirada e precisa disso. Mas eu comecei a achar gatilhos positivos no meu dia a dia pra mim. Então, por exemplo, a gente falou, eu gosto muito do número 3, do 6, do 9. Então, eu tô fazendo um trabalho, apareceu o número 3, eu já sinto que é uma dica do universo pra mim de que eu tô indo pro caminho certo. Fiz alguma coisa... tem um outro mantra que eu e a Gil faz que antes de dormir, durante o dia, a gente fala que é: hoje vai acontecer uma coisa boa no meu dia, amanhã vai acontecer uma coisa boa no meu dia. E todos os dias a gente fala isso. Então são pequenos gatilhos que faz a gente ir pra frente, porque empreender, eu gosto de dizer que é igual a curva do Bitcoin. Você olha o Bitcoin um dia, um mês, às vezes um ano, ele tá caindo. Mas quando você olha num contexto geral, desde que ele surgiu, ele só cresce. Ele tem umas caídas, mas ele só cresce. E empreender é exatamente isso. Vai ter dia que você vai acordar e vai falar: meu Deus, nada tá funcionando. Se você puder, não faça. Eu e a Gil faz isso, às vezes a gente não tá bem no dia. Não é todo dia que eu tô bem. Vou ficar me forçando, me estressando, me desgastando? Não vou fazer. Eu trabalho, tenho minhas contas de dia, beleza, vou fazer outra coisa, vou pensar numa outra ideia, vou desintoxicar. Eu gosto da história do copo. Se a gente encher um copo de água agora e eu der na sua mão, quanto que pesa o copo? Nada, é só um copo de água. Mas se você tiver que ficar segurando o copo por 1 minuto, quanto que ele vai pesar? Nada ainda, é só um copo 1 minuto. Mas se você tiver que segurar 3 horas, 4 horas, 5 horas... Aí vira a prova do Big Brother. Exatamente, e você não vai conseguir. E só um copo de água que não tinha nada demais vai ser um problema na tua vida. Então, às vezes, a gente tem que soltar o copo. Beleza, o copo tá cheio, 1 minuto, 2 minutos, solta o copo, respira, vai fazer outra coisa, pega o copo de novo. Você vai passar 10 anos segurando e soltando o copo, ele ainda vai continuar sendo um copo de água. Agora, se você segurar 10 anos sem soltar, você não vai aguentar 2 meses. Então a gente às vezes tem que soltar o copo também na vida, no empreendedorismo. O que tá valendo a minha paz? Hoje não dá, agora não, hoje eu não vou ficar até mais tarde. Tá bom, solta o copo. Ontem eu tava nessa pegada. Ontem eu tava tentando fazer um job e não ia. Eu falei, eu vou embora, eu vou dormir, descansar, amanhã é um novo dia. E só pra gente fechar, ô Gil, você que é designer, rola muito, não sei se nas empresas que você trabalhou, mas pelo menos nas línguas, né? Nas línguas internetês, dizem que o designer precisa de um cantinho criativo, de um momento ali dele. Cada um tem a sua... o seu momento de concentração. Tem gente que precisa colocar música, tem gente que precisa sair correndo. Até uma vez uma terapeuta essa do corpo, ela falou para mim: o seu gatilho é andar. Quando você estiver nervosa, irritada com alguma coisa, você precisa se contatar com a natureza. Então, vai numa pracinha, vê uma planta, vê o ar livre, brinca com o cachorro, faz alguma coisa. Mas você precisa sair daquele ambiente que se torna pesado, né? O ambiente do escritório. E muita gente que faz designer, né,
Hoje rola muito isso na internet, falar que você precisa de um cantinho criativo. O sonho de todo mundo é trabalhar numa agência nível Google, Mercado Livre, que tem aqueles escorregadores, aquelas startups. Aqui em São José tem o Quero Bolsa, né? Que é para você literalmente se jogar ali na piscina de bolinhas. Eu falo que deve ser, o primeiro dia deve ser um playground, depois vira isso, ai, tanto faz, né? Olha, já trabalhei em lugares chiques e não é tanto faz, não. Continua sendo muito bom. Só que não é tudo, né? Playground é ótimo. Chega uma hora que a brincadeira cansa, né? Mas conta aí do seu cantinho. Mas, na verdade, foi muito legal esse exemplo que você deu. Porque o que fomenta a criatividade? É justamente você sair da caixa. Quando eu digo sair da caixa, não é... vai lá dar uma voltinha na rua. Não, é quebrar padrões. O que alimenta a criatividade é a quebra de padrões. Então, você pode estar num ambiente extremamente estimulador, extremamente bonito, extremamente legal, mas se aquilo virar uma rotina, você vai ter bloqueio criativo. Então, assim, eu sempre falo desse documentário porque, cara, depois que eu vi isso, eu falei, nossa, quando eu fui para os Estados Unidos, eu preciso conhecer a sede da Pixar. E na série, por dentro da Pixar, você consegue ver como realmente as pessoas que trabalham ali o dia inteiro desenhando, com a cabeça ali, ó, tendo que criar independente do seu bom humor. Vou te cortar, mas no filme da Formiguinhas, na época de fita cassete ainda, no início, como se fosse um trailer, a introdução do filme da Formiguinhas mostra o senhorzinho ali desenhando. Trabalhando, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. Isso. Dentro da Pixar existe muitos setores criativos, né? Então depende muito. Lógico, é evolução hoje, né, gente? Né? Assim, para você ter uma noção, funcionário mais antigo lá, que tem, se eu não me engano, acho que 30 anos de casa, sabe quanto tempo de vídeo ele produziu? Em 30 anos de casa? 45 segundos. Você imagina, tipo, 1 milhão de tempo. Para você ver como que é um trabalho extremamente minucioso e como a criatividade, num ambiente desses, ela precisa existir independente do seu bom humor. Então, é o que eu sempre digo. A fórmula da criatividade é romper padrões. Então, você pode estar num ambiente mais lindo, mais bonitinho, mais chuchuco do mundo. Se aquele ambiente virar rotina, você vai ter bloqueio criativo. Então, é claro, né, dentro do seu escritório, dentro da sua rotina, principalmente se você trabalha diretamente com criatividade, né, porque a criatividade, na verdade, ela está em tudo, né? Que é o nosso caso aqui, né, do nosso triângulo. Exatamente, tipo, por mais que a criatividade ela esteja em tudo, mas se você é uma pessoa que trabalha com arte, né, com o criar o tempo todo, você precisa ter isso em mente, que às vezes você vai precisar realmente dar uma volta do cafezinho, vai precisar respirar novos ares, na hora que você está indo trabalhar, tenta fazer um caminho diferente, você precisa estar exposto a coisas novas. Né? Então, é justamente isso, é quebrar o padrão, para sempre ser uma pessoa criativa. Qual é o seu segredo? Você não revelou. O meu segredo... Como é o seu cantinho? Gente? O meu cantinho. Bom, agora ele me liberou espaço, né? Agora, queria que ela falasse. Eu larguei o escritório para ficar só para ela. Agora eu tenho um escritório só meu, a sala da chefinha. E, cara, é muito bom, né? Assim, eu decidi ter uma vida criativa e assumir a criatividade como uma fórmula de sucesso. Então, assim, eu sempre busco no meu ambiente, sempre estar com o ambiente limpo. A limpeza do ambiente, ela é extremamente importante. O meu cantinho, ele sempre tem coisas que remetem a coisas que eu gosto. Então, por exemplo, eu, desde pequena, desenho. Então, se você olhar minha mesa é cheia de lápis, de caneta, post-it do Naruto, post-it preto, post-it branco, post-it colorido. Eu tenho muitas coisas assim que me estimulam realmente, né? Trabalho com 2 telas. Hoje em dia eu não consigo trabalhar com uma tela só. Então, assim, o meu cantinho, ele é onde eu guardo realmente as coisas que me remetem coisas boas. E é personalizado. Tanto que você tem um projeto de decoração
personalizado. Sim, exatamente. Quadro com mapa astral. É personalizado com o seu mapa astral. As canecas são personalizadas. Aí já é um outro business, mas né? ainda assim ela usa o seu dia a dia e a sua criatividade dentro dos seus negócios. Exatamente. Acho isso muito legal. E Mas tanto como de que forma você- literal quanto em pequenos atos como esse, né? De tá sempre com o meu ambiente bem arrumado, bem criativo, com Mas coisas quando que eu tem esse gosto. bloqueio, o que você faz? Porque eu preciso sair, eu preciso correr, É andar. exatamente isso. Quando rola o bloqueio criativo, não dá pra ficar parado no escritório sentada. Você tem que ou vai tomar um café, vai levar o cachorro pra passear, vai deitar um pouco. Às vezes só precisa, às vezes Falando tá em cachorro, cansado. gente, eles têm um cachorro, que é o Rodolfinho. A internet precisa conhecer o Rodolfinho. O TikTok está perdendo o Rodolfinho. Se o Rodolfinho fosse meu, ele já teria milhões de seguidores no TikTok, com certeza. O Rodolfinho é um meme pronto, né? Total. Mas Qual é que é a isso, raça assim. do Rodolfinho? Ele é vira-latinha. Palmeirense. Palmeirense. Ele é uma vira-latinha e que usa fralda. Usa fralda. Bom, mas isso vai... esse Papo por outro esse requisito dia. vai ser papo para outro dia. Sim. Só aproveitando essa questão do Palmeiras aí, eu queria compartilhar que eu fui no ensaio da escola de samba do Palmeiras, do Mancha Verde. E é outra coisa que exige muito planejamento. É algo que eu pretendo soltar. Eles vão para a Avenida amanhã, se Deus quiser, vão ganhar, apesar de eu não ser palmeirense, mas estou torcendo para que eles sejam tricampeão. E, gente, é uma organização assim, ó. Eu vou soltar um Reels contando, né? Como que é, porque eu não sabia. Até existe uma regra que as escolas de samba elas são muito perto uma da outra. E os times, por serem adversários, eles não o ônibus que sai do Mancha Verde não pode passar em frente a sede do Corinthians, por exemplo. E nem outra pode passar na frente do Palmeiras. Você precisa desviar o caminho, planejar outra rota para chegar no Anhembi. E São Paulo já não é um lugar fácil de andar, né? Então, assim, você vê que a importância do planejamento para tudo na nossa vida. Exatamente. Inclusive, para o Rodolfinho usar fralda, precisou de um planejamento, imagina. Nossa, a gente demorou pra descobrir isso. Ah, Queria ter feito isso antes. Teria me economizado alguns móveis. Eu acredito que tudo tem que ser planejado. Igual você planejou aqui. Às vezes sai no improviso algumas coisas, mas o improviso faz parte da vida. Nosso lado brasileiro, brasiliano, na verdade, né? Que a gente aprendeu. Nosso lado brasiliano precisa ser aflorado. E aqui, nosso país é maravilhoso, as pessoas são super receptivas. Quem é ruim é só descarta, beleza, não inclui. Mas a parte boa funciona muito bem. E aqui, São José dos Campos é maravilhoso, tem muita gente com potencial. Eu sei que está encerrando, então eu vou aproveitar o momento para te parabenizar. O projeto está incrível, o lugar é incrível, a ideia é incrível. Mais do que a realização em si, a iniciativa no geral, você podia estar fazendo dentro da sua casa com um microfone e a gente usando a câmera do celular. Eu ia dizer a mesma coisa porque às vezes a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Muitas vezes a gente fica esperando alguma coisa, esperando a luz, esperando. Mas quando eu tiver isso, mas quando eu tiver aquilo, mas quando eu tiver aquilo. E agora? O que a gente faz de melhor com o que eu tenho na mão agora? E é isso que a gente tem que fazer sempre. O que eu tenho de melhor agora? Se precisar esperar, beleza, espera. Mas se não, isso é um problema, porque a gente acaba, né, atrasando. Tem um pensamento que eu tenho comigo que é sempre... Eu vi uma psicóloga falando também, então eu validei por ela ter falado quem é, não tenho nem ideia. Mas ela fala que, às vezes, quando a gente tá pra descobrir o ouro... Sabe aquela cena do diamante, que tem um cara batendo um diamante? Então, muitas vezes, quando tá pra acontecer a coisa boa na nossa vida, a gente desiste. A gente sente uma pressão, alguma coisa e fala assim, não vai, não dá... Então, muitas vezes a gente chega no 99% e quando vai fazer o 1% a mais, a gente volta. Por insegurança, por zona de conforto. Então, se a gente pudesse deixar alguma coisa de positivo para as pessoas aqui, além do meu parabéns, é exatamente isso. Que as pessoas não desistam. Porque a persistência vai fazer a diferença. E às vezes é aquele 1 minuto que vai fazer a diferença de você insistir, persistir, tirar dúvida, falar com mentores, mandar mensagem pra Nanda pra falar com ela, mandar mensagem pra gente. Isso vai fazer diferença no resultado final. Porque senão a gente fica toda vez fazendo um pouquinho e nada dá certo, um pouquinho e nada dá certo. Às vezes o problema não tá no mundo, no Brasil, tá na gente. Gente, subir um degrau por degrau. E agora a gente precisa realmente encerrar, porque já chegou a próxima programação aí, a gente tá super
atrasado, tomando lugar aqui do pessoal. Mas, gente, mais uma vez, obrigada. Eu quero agradecer também à TV BMC por nos fornecer essa oportunidade, né, de estar acreditando no meu trabalho, acreditando que o empreendedorismo está aí. E antigamente a gente teria que pensar numa produtora para gravar uma fita cassete. Ia ser bem difícil, né? Então a gente tem que agradecer a tecnologia aí. Agradecer e colaborar para melhorar ainda mais. Ainda mais. É isso aí, gente. Muito obrigada e até a próxima sexta.